E a gente segue também falando agora sobre Joinville, porque nós trouxemos a informação de que lá os estragos foram grandes. Os moradores estão bastante assustados com toda essa situação. Paulo reforçou muito bem agora que existe ainda a possibilidade da instabilidade. A gente acompanha nas imagens, nós já trouxemos a informação de que um posto havia sido bastante afetado por causa desse vendaval que aconteceu na maior cidade do estado de Santa Catarina. E o Márcio Falcão agora chega ao vivo com as informações para atualizar como está a situação por lá. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Kelly. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Esse posto de combustíveis, Kelly, mostramos agora há pouco na reportagem e eu vou mostrar ao vivo para vocês a situação atual. Um caminhão MUN que está aqui. Alguns trabalhadores se revezam para fazer a retirada dessa estrutura metálica que está completamente retorcida, como vocês acompanham comigo. Os trabalhadores nesse momento fizeram uma pausa para o almoço, mas vou mostrar aqui também, eles já conseguiram retirar uma grande parte da estrutura. Isso daqui tudo, agora há pouco na reportagem vocês viram, ainda estava pendurado ali no teto do posto, na cobertura do posto, e aí os trabalhadores já conseguiram então retirar uma boa parte dessa estrutura metálica. As bombas atingidas aqui também por essa estrutura. Hoje cedo cheguei a conversar com o proprietário do posto de combustíveis, ele confirmou que ao menos 3 bombas foram impactadas, terão que ser aí trocadas porque foram atingidas por toda essa estrutura metálica. Aqui é muito curioso, chama a atenção, Kelly, o que aconteceu foi o seguinte, o vento veio muito forte, entrou aqui pela parte de baixo do posto e aí fez levantar a estrutura de cobertura do posto e depois houve o desabamento, 2 carros atingidos também, como mostramos agora há pouco. Mas, Kelly, a gente fala também sobre outros estragos que aconteceram aqui em Joinville. Esse posto é apenas um dos locais que foi bastante impactado por esse temporal de ontem. Pela manhã, nós conversamos com uma meteorologista da EPAGRE. Ela disse que a combinação de uma massa de ar frio com a onda de calor que fez ontem aqui à tarde foi aí, digamos que a combinação perfeita para esse temporal com fortes ventos, granizo e chuva muito forte. Ontem foi um dia muito quente aqui em Joinville, com termômetros chegando a quase 30 graus e aí veio a massa de ar frio e o temporal que vivenciamos então nesta noite de ontem. A gente vai mostrar agora numa reportagem mais alguns lugares que também tiveram registros de estragos severos. No bairro Vila Nova, zona rural de Joinville, várias casas foram destelhadas. A moradora Marta Rocha acordou com o barulho da queda da chaminé na cobertura da casa. Eu estava ali na casa da vizinha, acabei de chegar, né? E daí acabei de me deitar. Daí quando eu vi, deu uma chuva assim rapidinho e caiu as pedras e começou um vento. Daí eu escutei um barulhão, vim aqui para fora, só pedia, pelo amor de Deus, socorro, socorro. De acordo com moradores, a ventania e o granizo na região duraram em torno de 20 minutos. Além dos estragos materiais, a tempestade causou susto e medo. Foi bem assustadora. A sorte que meu neném estava dormindo, né? Mas foi horrível. Foi uma sensação assim que eu nunca tinha sentido antes. Quebrou bastante teia, molhou os 2 quartos, molhou a cozinha. Molhou tudo, né? Varanda inundou, lá atrás inundou, o quarto do meu filho, a janela estava aberta e inundou, porque foi um vendaval, né? Uma coisa muito tensa, muito feia, misericórdia. Um outro ponto atingido foi o galpão desta empresa. Com o desabamento do telhado, 2 caminhões foram atingidos com a queda da estrutura. A proprietária do terreno, alugado para uma empresa, conta que pela noite esteve no local para avaliar a situação, assim que o temporal passou. Ontem à noite não deu para fazer nada, hoje já marquei uma reunião com a minha família para a gente ver quais serão os próximos procedimentos, né? E a vida que segue, né? São coisas que acontecem e a gente vai ter que resolver essa situação.
O alerta para a tempestade foi emitido pela Defesa Civil do município na tarde de sexta-feira. Durante a semana toda a gente vinha acompanhando essa previsão, relacionada a uma frente fria que passaria pelo estado. Então isso foi se confirmando e na tarde de ontem nós emitimos um alerta para temporais, então associados aí a ventos intensos, chuva intensa e até a possibilidade de queda de granizo, que acabou se confirmando então no final da noite de sexta aqui em Joinville. De acordo com a Defesa Civil, alguns bairros foram mais atingidos. No Itaú, uma estação meteorológica registrou rajadas de vento de 69 km/h. Nós fomos acionados para 4 ocorrências com um pouco maior de gravidade. O bombeiro fez atendimento relacionados à queda de árvores, sobretudo nas regiões aqui do Nova Brasília e Atiradores, que foram as regiões mais atingidas. Para as próximas horas, não há mais riscos de novos temporais na região. Essa frente fria ela está se afastando para o oceano e a gente deve ter então uma diminuição da nebulosidade aí no estado, E então não temos uma carência de risco tanto para sábado como para domingo aqui em Joinville. Também é importante que a população registre o seu CEP no telefone através de um SMS para o número 40199, encaminhando o seu CEP, você vai passar a receber os alertas em tempo real da Defesa Civil Estadual em Santa Catarina. Ontem, inclusive, pessoal, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para praticamente toda a região norte do estado. Esse alerta de perigo terminou agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã, mais ou menos, indo de acordo aí com o que ouvimos, então, na entrevista do representante da Defesa Civil aqui de Joinville. A Defesa Civil, inclusive, esteve aqui neste posto de onde estamos ao vivo, que foi bastante impactado pelo temporal. Esses ventos que nós ouvimos aí na reportagem de quase 70 km/h, eles causaram muita sujeira também aqui em Joinville, Kelly. Então, várias casas, essa daqui, por exemplo, o pessoal estava agora há pouco terminando de lavar a parede, lavar essa parte de vidro aqui na frente, porque esse vento forte trouxe muita poeira, muita sujeira. E aí, hoje pela manhã, passando em algumas ruas aqui do bairro Atiradores, para produzir a reportagem que nós mostramos no começo do Balanço Geral, observei isso, muitas casas, muitas famílias se juntando para fazer a limpeza das calçadas, das janelas. O vento forte trouxe muita sujeira, combinado aí a chuva, trouxe bastante problema para a vida de vários moradores aqui do bairro Atiradores, mas também de outras regiões de Joinville, como nós mostramos na reportagem. Felizmente, Kelly, a notícia boa de tudo isso é que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido, graças a Deus, apenas um grande susto. Nem aqui no posto, onde 2 carros foram atingidos pela estrutura metálica. Inclusive, agora há pouco, Kelly, apurei aqui com o pessoal que um dos veículos atingidos pela estrutura metálica deste posto de combustíveis é um morador de Florianópolis, da capital. Estava passando por aqui, durante o temporal decidiu se abrigar, ficou com medo, foi para baixo da estrutura do posto e o veículo dele acabou sendo atingido, mas graças a Deus ele e a família estão bem. Para encerrar, Kelly, um alerta que foi passado para a gente, inclusive aqui pelos trabalhadores do posto de combustíveis, eles dizem que, por vezes, quando há um temporal, os motoristas que estão passando aqui por perto se assustam e aí buscam proteção aqui nessa estrutura, aqui embaixo. Eles disseram que é bastante perigoso, pediram inclusive para fazer esse alerta em situação de temporal, de não se abrigar aí em postos de combustíveis para evitar qualquer tipo de perigo. Kelly, essas são as informações por aqui. Inclusive, eu estendo, Muitas vezes as pessoas também ficam muito próximas de árvores e também é um risco. Muitíssimo obrigada. Super detalhada as informações de tudo que aconteceu aí no norte do estado. As imagens impressionam, Agradeço ao Robson Oliveira por trazer isso aqui para nós nesse momento, ao vivo no Balanço Geral, para mostrar o quanto nós somos pequenos diante da força da natureza. A estrutura completamente prejudicada, retorcida. Felizmente, como o Márcio comentou conosco, não houve feridos. Isso foi uma sorte muito grande, porque é um posto bastante movimentado na região norte do estado, na maior cidade de Santa Catarina. E a gente agora espera que esse empreendedor consiga recuperar o prejuízo não só estrutural, mas também
por esses dias agora que ele vai ter uma espera até conseguir viabilizar novamente o funcionamento desse posto de combustíveis. Márcio, excelente trabalho para você. Eu descanso daqui a pouquinho, né? Agradeço ao seu cinegrafista também. E a gente viu